Como é bom estar na presença do Senhor, amém? Deus é bom. Eu não falei para ninguém que eu ia fazer isso, a não ser a minha esposa. Então, se não der certo, a gente está junto nisso. A culpa é nossa, a gente assume. Eu falei que ia chamar uma pessoa aqui em cima, ela não sabe o que eu vou fazer. Então, vamos ver o que vai dar. Josi, vem cá, querido. A gente está nessa segunda semana falando da bondade de Deus. Eu queria fazer umas perguntas para você, José. Eu só falei para ele, José, eu vou te chamar. Você vem, ele é um servo obediente, está aí junto. Estamos juntos? Estamos juntos. Glória a Deus. Você é um cara relaxado, José? Sou. Tranquilo? Tranquilo. Glória a Deus. Descansa bem? Descanso muito bem. Tranquilo, então vira aí. Relaxa, fica tranquilo. Dá massagem, ter certeza que você está bem. Fecha o olho agora, José. Eu pedi para você, só para você saber, eu nunca fiz isso antes, viu? Não quero tirar seu relaxamento, volta lá. Relaxa, tranquilo. Vou falar 1, 2, 3. Eu queria que você caísse para trás. Eu vou te segurar, tá bom? 1, 2, espera só um pouquinho. Quanto é que você pesa mesmo? Me assegurar que tu tá no... Eu sou levinho. Tá bom. Vamos lá, 1, no 3, viu? 2. Deixa eu ver se tem espaço aqui. 3. Cara, o cara caiu mesmo. Não foi no poder, foi na obediência. Eu não esperava que ele ia cair. Foi difícil, José? Não, desculpa. Foi difícil cair? Não. Por quê? Eu confiei. Você o quê? Eu confiei. Em quem? Em você. Você é louco. Levanta. Vamos agradecer a ele. José é minha testemunha, eu não combinei nada com ele, poderia acontecer tanta coisa, ele disse, está doido, não vou cair nada, vai que você não me segura. E eu estava meio que me preparando psicologicamente, mentalmente, com as respostas para tudo que ele pudesse vir a fazer. Mas essa pequena ilustração tem tudo a ver com a mensagem que a gente vai falar hoje, que é descansar em Deus. Nós estamos nessa segunda semana do Salmo 23, e eu agradeço, José, porque vai me ajudar a pregar. Eu sei que a mensagem, eu e o Anthony, nós sentamos há 2 semanas atrás para discutir sobre isso, porque quando é o pastor Fernando que prega, é, claro, difícil, porque ele tem que traduzir português e inglês, mas eu e o Anthony agora, a gente tem que ter o cuidado para a gente estar caminhando na mesma direção, falando as mesmas coisas, trazendo uma só igreja, e falando ao povo de Deus aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então, há 2 semanas atrás, semana retrasada, nós sentamos e começamos a orar a Deus e pedir direção para essa palavra, que Deus quisesse falar conosco e com a igreja. E nós chegamos a alguns pontos que nós gostaríamos de falar, e depois fomos orar e cada um desenvolver a sua mensagem, e depois nos sentamos novamente para ver aquilo que Deus falou com ele e falou comigo nos pontos que nós tínhamos discutido. É muito interessante como o Espírito Santo trabalha, porque os textos e as ideias que foram colocadas, tanto para ele que pregou nessa manhã, como para mim, que vou estar trazendo a palavra agora, elas estão muito sincronizadas. Não é a mesma mensagem, mas a sincronia do Espírito. E eu falo isso para aqueles que participaram do culto primeiro e desse. Vai poder observar que Deus está querendo falar conosco da importância de descansarmos em Deus. Como isso está ligado a essa ideia que nós estamos falando nessa série de viver na bondade de Deus. Nós estamos tomando como base o Salmo 23, como você sabe, e semana passada nós focamos no versículo de número 1, hoje nós vamos adiantar um pouquinho mais e falar do versos 1 e 2, e para a gente recapitular, eu tenho projetado para você, tanto o verso 1 e 2 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse foi o assunto da semana passada, e nós saímos daqui
tremendamente abençoados. Foi um culto bem diferente. Quantos estavam aqui e foram tocados por Deus? Um culto bem solto, no mover do Espírito, tremendo, porque nós ouvíamos a verdade, aquilo que a palavra de Deus diz, e depois podíamos expressar isso através do nosso louvor a Deus de forma muito apropriada, porque tínhamos entendido o que Deus estava falando conosco. Hoje o verso 2, porque Ele é o meu pastor, diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Hoje eu quero falar da importância de descansarmos em Deus. Eu tenho aqui inúmeras pessoas com diferentes trajetórias, com diferentes experiências na vida, algumas mais, outras menos, mas todos nós podemos nos identificar com o apelo do salmista, entender a importância de descanso. Entender que descanso é algo essencial, fundamental e necessário para a vida de todos. O que significa descansar em Deus é a primeira pergunta que a gente chegou ao acordo de fazer e conversar com a igreja sobre isso. O que significa descansar e descansar em Deus? O salmo que a gente leu diz: o Senhor é o meu pastor. Preste atenção nisso. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, o Deus que eu sirvo, é aquele que está cuidando de mim. Deixa isso entrar dentro de você. Deixa essas palavras deixarem de ser simplesmente palavras de um livro e passarem a fazer parte da sua vida. Deus é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E porque Ele é meu pastor, eu posso repousar. Porque Ele é meu pastor, eu posso descansar. Eu e o Anthony, eu passei isso com ele de forma muito pessoal, daquilo que Deus tem falado comigo. Eu não me considero um experto nessa área de descansar em Deus, mas conversando com o Anthony, um pouco mais de idade do que ele, pouca coisa só, eu falava para ele, falei: Anthony, eu aprendi algo uns anos atrás que revolucionou meu entendimento disso. Eu estava numa aula a respeito, era até sobre o livro de Hebreus, e o professor meu falava do descanso de Deus, que tem lá em Hebreus, daquele povo que não entrou no descanso do Senhor. E ele falou assim: para a gente entender o descanso, a importância do descanso, como o descanso está alicerçado na origem humana, a gente precisa de ir lá em Gênesis e entender quando o descanso foi estabelecido. E eu não tenho projetado para você, se você quiser abrir, Gênesis 2. O contexto dessa passagem é a criação, depois de Deus ter criado todas as coisas, resumidamente explicada no capítulo de número 1. O autor de Gênesis, que possivelmente foi Moisés, diz assim: assim, verso 1 do capítulo 2, foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia já havia concluído a obra, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou, pois, Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Esse professor meu dizia o seguinte: a gente tem que entender que Deus, o soberano, o todo-poderoso, Ele não precisa de descanso. É difícil imaginar Deus tendo feito todas as coisas e chegando no sétimo dia: eu não aguento mais, eu preciso tirar um break. Foi difícil, né? Quando eu fiz o homem, que trabalho me deu. A mulher foi fácil, obra-prima de Deus, mas o homem, né? A gente foi feito barro, irmão, por isso que a gente é mal feito assim. Aquele trabalho que o homem deu para ser feito, toda a criação, todas as galáxias. E Deus falou assim: ai, que dificuldade, estou estressado, preciso tirar um break. Você acha que foi por isso que Deus descansou no sétimo dia? Claro que não, a Bíblia diz que Deus não se cansa, prova disso está em toda a Bíblia. O nosso Deus não vacila, o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não se cansa. E Ele oferece a nós essa mesma força, esse mesmo recurso. Aqueles que creem no Senhor correrão e não se cansarão, voarão como as águias. E é claro então que Deus não estabeleceu o dia de descanso para si. Deus estava ali estabelecendo sim algo para nós, e o modelo, e trazendo o entendimento da importância do descanso. E esse professor me explicava: quando você lê somente em Gênesis e tenta estabelecer somente através de Gênesis essa ideia de descanso, entra no que entrou mais tarde o povo de Deus: criar regras, criar certas diretrizes para esse dia, não entendendo o fundamento desse dia.
Quando Deus estabeleceu ali o descanso, esse meu professor dizia, você tem que entender que o livro de Gênesis está conectado com todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E dentre esses livros nós temos o livro de Êxodo, onde Deus estabeleceu ali a lei, a sua presença no meio do povo. E esse professor me levou a um texto, e eu não, como eu disse, não é meu assunto, mas eu quero que você entenda a importância do descanso e onde ele se encontra. Ele me levou a um texto de Êxodo 40, verso 35, que falava da presença de Deus sendo estabelecida no meio do povo após a construção, principalmente do tabernáculo. Em português a gente tem assim, Êxodo 40, 35. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A gente tem que entender que nós temos uma tradução da Bíblia em português. E nós perdemos algumas palavras importantes quando lemos esse texto e tentamos principalmente fazer uma conexão entre ele e o descanso do Senhor em Gênesis capítulo 2. Em inglês, a gente encontra talvez um pouquinho mais de entendimento quando diz Moses was not able to enter the tent of the meeting because of the cloud settled until the glory of the Lord filled the temple. Entendimento de que cloud of the glory settled, se assentou, chegou ali, ficou mais claro no inglês. E meu professor mostrava a ligação dessas duas palavras. Não sou um experto disso, como eu disse, aprendi isso. Ele disse, as duas palavras têm a mesma raiz. As duas palavras estão conectadas. Em Gênesis 2, quando Deus se assentou, quando Deus descansou, em inglês é rest, Deus se assentou, Deus descansou, foi não para trazer sobre si um descanso, mas como eu disse, para estabelecer, e eu estou respondendo essa pergunta, o que significa descansar em Deus? Estabelecer o seu governo sobre a terra, estabelecer a sua soberania sobre a terra. Deus não se assentou para descansar, Deus assentou para reinar sobre o universo. Deus, quando se assentou no 7º dia, foi para trazer a segurança à criação, que tudo estava no controle. E quando ele faz isso em Êxodo capítulo 40, verso 35, é a mesma ideia. Ele convidou o povo para ser seu povo, ele estabeleceu no meio do povo a sua lei, ele colocou entre o povo um local onde ele faria a sua morada, e ele disse, não se preocupe, eu estarei governando sobre vós. Eu não sei para você, mas isso para mim foi uma revelação tremenda, porque até então eu entendia descanso como um dia de relaxamento, um dia simplesmente para estar descansando, não trazendo o entendimento do que significa descansar em Deus. Descansar em Deus é muito mais do que tirar um dia de folga. Por isso que nós vamos falar hoje, muitas pessoas descansam e continuam cansadas. Descansar em Deus é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Descansar em Deus é saber que Ele governa não só sobre o universo, mas sobre a minha vida, sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor habita em nós. Aqueles que são de Jesus, a palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo. E sobre você, a ideia de estar sobre, assentado, está o Senhor. Você tem a marca, o selo do Senhor. E quando você tem esse entendimento, isso muda na ideia de descansar em Deus. Nós temos que sair do patamar de simplesmente afirmar e passarmos a viver o descanso do Senhor. Entendemos que Deus governa sobre todas as coisas. Quando eu entendi isso, isso começou a mudar a minha vida. E eu trouxe isso para minha casa. Eu trouxe isso para o meu dia a dia. Às vezes, claro, estou ali lutando. Oh Deus, aí eu entendo. Deus, o Senhor está no controle disso. O Senhor está no controle dessa situação. O Senhor está no controle da minha vida. E por isso eu posso descansar. Então, descansar em Deus é ter um entendimento de quem Ele é, ter o conhecimento de quem Deus é. Olha o que o autor diz, o Senhor é o quê? É o seu pastor? O autor diz, o Senhor é o meu pastor. Ele traz para a primeira pessoa, ele traz para o pessoal, ele traz para a intimidade. Deus, o Senhor, é o meu pastor. Feche os seus olhos por um momento e afirme isso com toda a convicção. O Senhor, Deus do universo, Criador de todas as coisas, Ele é o meu pastor. Ele é o meu
pastor. Isso traz refrigério para a alma. Isso traz paz de espírito. Por que esse mundo está tão agonizando-se? Porque as pessoas estão tão desesperadas? Porque elas não sabem o que significa descansar em Deus. A vontade de fazer e de ter e de conquistar é sem o entendimento que Deus está no controle de todas as coisas. Jesus conta a história de um homem, de um tolo, que trabalhou, expandiu toda a sua riqueza, chegou a um ponto dele próprio admitir: não tenho lugar para guardar tudo o que conquistei. O que eu vou fazer? Eu vou alargar os meus depósitos, para que eu tenha lugar onde eu possa armazenar mais. Então vou colocar minhas coisas ali, e eu vou dizer para mim mesmo: descansa, relaxa, curte a vida, porque você conquistou tudo. E Jesus fala que esse homem é chamado de tolo. Tolo. Jesus fala assim: tolo, esta noite pedirão a tua alma, e tudo que você conquistou, para quem será? Aí Jesus faz uma afirmação muito bonita, muito forte: que vale ao homem, ao ser humano, conquistar tudo e perder a sua vida. Porque esse mundo não tem a ver com corrida, não tem a ver com conquista, não tem a ver com quem consegue mais. Uma vez eu vi atrás de um carro assim: ganha quem chegar no final com mais brinquedos. Eu olhei assim e falei: que tolice! Vai ganhar quem chega no final dessa corrida com maior brinquedos, maior número de toys, que estava em inglês. Ou seja, a ideia de você chegar nesse mundo e comprar isso e aquilo, é isso que é. Se o mundo é só isso, ele é muito sem graça. É por isso que as pessoas que não entendem o propósito da vida chegam no final da vida tão frustradas. Mas uma pessoa que entende quem Deus é e que Ele está no controle de tudo, e eu trago o assunto que nós falamos essa semana nos grupos de conexão, a gente passa a se preocupar menos com as coisas dessa vida, amém? E a gente começa a confiar mais em Deus e no cuidado de Deus, porque eu sei quem Ele é, o que Ele faz e sobre quem Ele está no controle. Ele está no controle da minha vida e da sua. Então descansar em Deus é saber que Ele governa. Por que descansar é tão importante? Porque sem descanso, irmãos, a gente vai à fadiga, a gente vai à falência, a gente vai à destruição. E eu não me refiro a um descanso físico, mas a esse entendimento. Porque se nós deixarmos que as coisas que nos afligem cheguem ao ponto de como eu vou resolver isso, sem entender que Deus pode resolver e Deus está no controle para resolver, eu vou desesperar. Deixa eu dar um exemplo para vocês. E me perdoe se eu estou falando com alguns em particular. Eu tenho muita sensibilidade para falar isso. Mas há momentos da vida, eu ainda não enfrentei um desses, espero que nunca venha enfrentar, onde a pessoa ouve assim: o seu caso agora é só Deus. Já ouviu falar disso? E muitas vezes a gente toma essa palavra, seja de um médico, de um advogado, seja o que for o caso, ou seja, não tem saída neste mundo, a gente toma como uma sentença de morte, de destruição, de perda, ao invés de ser uma coisa que, para aqueles que confiam em Deus, fala assim: então está resolvido, amém? Mas se é só Deus e Deus pode tudo, está resolvido. Qual a pior coisa que poderia acontecer com o ser humano? Eu digo poderia porque Jesus já venceu ela. O que é? A morte. Não há nada nesse mundo que pode nos atingir. A morte é promoção para aqueles que creem que o Senhor é o nosso pastor. Rumores de guerra. Pastor, nós estamos também na área. E diz que eles alcançam aqui. So what? Se explodir, a gente é o primeiro a chegar no céu. Tem gente já pensando em comprar uma passagem hoje. Irmãos, Deus está no controle do universo. Não cai uma folha sem que Deus saiba. Jesus fala que do que adianta o homem ficar preocupado, a gente leu essa semana, se você não pode acrescentar uma hora sequer à sua vida. Se a gente confia em Deus, se o Senhor é o nosso pastor, a gente vai aprender a descansar nele. Trazendo para o Josi, eu falei: Josi, por que você caiu? Porque eu confio em você. Mas Josi, se eu tirasse o pé e deixasse você tibum, você não é louco de fazer isso, né? Eu tenho que pagar uma semana de trabalho para mim. O Josi confiou totalmente naquilo que eu pedi para ele fazer.
É tão interessante isso, irmãos, porque nós temos uma facilidade de confiar em homens. Hello? Uma facilidade de confiar neste mundo. E temos tanta resistência de confiar naquele que sabe todas as coisas. A gente confia, mas é meio desconfiando. Eu acredito que é mais ou menos como eu disse com o Josi aqui. E aí? 1, 2, 3, cai. Tá bom. 1, 2... Opa, peraí, só para ter certeza que você está aí mesmo. Eu esperava que ele ia fazer isso. O Josi foi... Eu devia ter pegado a Welda. A Welda é mais assim, né? A Welda ia ficar mais desconfiada. O Josi é muito tranquilo. Peguei logo o Josi. Ele foi. Mas nós não temos essa facilidade em Deus. A gente fala, Senhor, cuida de mim e da minha casa. E estamos abrindo meu olho para mim. Deus, você está aí mesmo? Senhor, entrega em tuas mãos. E a gente está meio que desconfiando. E Deus está dizendo para nós, vamos aprender a confiar em Deus, descansar em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quantos podem dizer amém? Pastor, tá bom, o senhor falou, eu entendi o que é descansar em Deus. Como é que eu posso aprender a fazer isso? Colocar isso na prática, essa parte prática da minha mensagem. Como eu posso? O texto diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar. Diga comigo, repousar. Repousar. Eu quero usar essa passagem como uma aplicação para a nossa vida. O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? O texto tem essa profundidade de explicar. Se deita. Deite-se. Deite-se na verdade de quem Deus é. Deite-se na confiança que Ele estará te segurando. Confie, o Senhor te faz deitar. Ninguém jamais conseguirá descansar se tiver numa postura de total desconforto. Eu sei que algumas pessoas conseguem dormir até em pé. Tem gente que consegue dormir em pé, eu não sei como é que eles fazem isso. E o cara está ali e está dormindo, cara. Uns conseguem dormir sentado e está dormindo agora. O cara acordou só para ver que todo mundo está rindo. Né, Ângelo? É muito interessante, o cara tira uma e fala que está meditando a palavra que o pastor está pregando. Está dormindo. Eu estou falando de descansar se deitando, mas eu não estou falando de algo físico. Preste atenção, porque variamos de acordo com o que somos. Uns dormem em pé, deitado, sentado, no carro. Eu me lembro uma época da minha vida que eu conseguia dormir de sinaleiro em sinaleiro. Quem já fez isso? Cara, eu sabia que o sinal daqui para ali, eu falei, cara, eu vou tirar 3 cochilos, cara. Tem gente que está vivendo isso hoje. Eu quase me matei nessa época. Dormia 4 horas por noite. Eu falava, eu voltava de entregar jornal, eu falei, daqui para lá eu tiro 3 cochilos em cada sinaleiro. Eu dava, de vez em quando eu acordava com a buzina. Vamos embora. Mas esse descanso físico não é o descanso que eu estou falando. Eu estou falando de um descanso diferente. Como é que eu descanso? Como é que eu posso descansar? Se deitando. Descansar em Deus é tomar uma posição de submissão. Eu vi o Josi aqui caído. Total submissão. Total entrega. Embora fisicamente falando, ele precisou, antes de cair fisicamente, se sujeitar, se submeter interiormente. Eu quero abrir para vocês o meu coração. Não é fácil, porque a luta é grande. Sujeitar-se, submeter-se à soberania de Deus não é algo que a gente faz natural. Se fosse, o mundo estava muito melhor do que está hoje. Se fosse, não haveria os conflitos que existem hoje. Se fosse tão fácil resolver, as pessoas saíam daqui e que mar de rosa. Não, é uma luta. Você precisa estar conscientemente decidido a fazer isso. Submeter-se a Deus. Sujeitar-se a Deus. Eu creio que Deus está tão sério nisso que de vez em quando, pelo menos na minha vida, literalmente esse texto entra em ação. Ele te faz repousar. Quando você viver momentos assim, onde você não está se sujeitando a Deus, você fala assim, peraí, me entenda que eu vou falar, deixa eu mostrar aqui quem manda.
Deus faz assim com os filhos. É igual lá em casa com minhas filhas. De vez em quando é um pega para capar lá, meu irmão, porque o negócio está pegando fogo. Eu falo, quem é que manda aqui? Ela fala, mamãe. Aí o cão, do outro, quem manda de verdade? Você não entendeu minha pergunta. Mas de vez em quando a gente tem que colocar ordem na casa, porque senão as coisas viram uma bagunça. E Deus de vez em quando me coloca em situações que eu falo, vou te mostrar. É isso aqui que você está confiando? E Deus tira. Deus me disciplina. E Deus me lembra que eu tenho que aprender a me submeter e confiar nele. Tremendo testemunho, William. Tremendo. Quantas vezes na minha vida eu vi Deus fazer isso? Não é você que resolve os seus problemas. Sou eu que resolvo os seus problemas. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Aí, enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Ao invés de você querer fazer para Deus, resolver para Deus, para que tudo se resolva. Vem do jeito que está, confia no Senhor, e Ele cuidará de vós. Aprende a submeter, a sujeitar. É fácil nos distrairmos com esse mundo, é muito fácil, irmãos. Esse mundo, a demanda desse mundo é trabalhe, 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 corra, 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 conquiste, 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 tenha, tenha, tenha. Por isso que nós vivemos numa sociedade enferma e que sofre. O descanso é o oposto disso. E é uma das coisas que Jesus veio nos propor. É interessante que o convite de Jesus para nós foi esse. Mateus 11, 28, versos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o que ele diz. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante que está embutido nessas palavras de Jesus várias verdades, e o tempo está voando, eu não tenho tempo de tirar todas elas aí. Mas sem dúvida a ideia da submissão está aí. Você vem, sujeita-se, submete-se a mim, entrega o seu jugo, para que você encontre descanso. Jesus não diz, vem que eu vou tomar o seu jugo, venha que eu vou tirar das suas costas. Não, venha a mim, você que está cansado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo, aprendei de mim que sou humilde. Vem cá, vê como é que eu faço as coisas. Entrega o seu jugo para mim, e eu vou te dar algo mais fácil. A verdade desse texto, ela está totalmente ligada a quem entende um pouco desse tipo de trabalho de animal. O jugo era um animal colocado sobre dois animais do mesmo tamanho, do mesmo porte, com a mesma força. E eles trabalhavam lado a lado para que o trabalho que eles estavam exercendo fosse mais fácil. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte: sozinho você não vai conseguir. Você vai ter muita dificuldade. Mas se você se alinhar a mim, eu me alinharei a você, e juntos nós vamos conquistar isso. Quantos aceitam esse convite? E é tão interessante esse texto que eu falei de dois animais do mesmo tamanho, a mesma força. Deus é muito mais poderoso do que nós. Deus é muito mais forte do que nós, mas a Bíblia diz que Ele se fez homem para poder nos alcançar. Deus se identificou comigo e com você para estar do nosso lado e dizer: eu posso fazer isso com você. Juntos a gente vai conquistar. Todo o trabalho árduo que está na sua vida hoje, você precisa aprender a sujeitar a Jesus e dizer: Jesus, vamos fazer isso junto. Então a submissão é algo importante. Segundo, não só deitando-se no sentido de sujeitar a Ele, mas como fazer essa sujeição? Como entregar isso? Deitando-se em verdes pastagens. Deite-se, mas não é em qualquer lugar. Quantos aqui já tentou dormir em público? Eu de vez em quando durmo em público quando eu estou viajando. O aeroporto mata a gente. Mas é sempre aquela preocupação, é dormindo para não dormir demais. Foi essa época, aliás, que eu dormia, que hoje as filhas não deixam. Mas eu dormia com a Cris, literalmente, a gente achava um cantinho ali até que o voo saísse 3, 6, 8 horas, e 4 horas de dormir tranquilo, mas não era fácil. Demora a relaxar, demora-se, porque não é o lugar apropriado. E deitar-se, confiar, submeter, não é algo fácil,
Mas existe o lugar apropriado. Existe a forma apropriada, que são os verdes pastos, e eu quero usar. Qualquer um poderia usar outra forma para falar. Eu quero usar isso porque é o que a Bíblia me ensina, é o que eu tenho colocado na minha vida. Quais são os verdes pastos que eu tenho usado, que a Bíblia tem nos ensinado, que muitos têm usado para descansar no Senhor? Semana passada o pastor citou esse texto, Filipenses capítulo 4, na Bíblia Viva, e eu, na hora que ele estava falando, falei assim, é isso que eu já tinha pensado, de falar com o povo de Deus. Eu quero descansar em Deus, eu quero sujeitar tudo a Ele, eu quero colocar, como é que eu faço isso? Filipenses 4, verso 6, parte A, diz assim, não se aflinja, não se preocupe, não se consuma com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Eu sujeito a Jesus, como eu sujeito a Ele? Eu confio nele, eu submeto a Ele. E eu levo as minhas causas, as minhas preocupações, as minhas angústias a eles em oração. Pastor, eu faço isso e mesmo assim sinto uma dificuldade tremenda de descansar. Verdadeiramente a gente está dando, mas está ali segurando. Uma vez que você entrega a Jesus uma questão em oração, o correto, o ideal, é não falar mais naquilo, é confiar. É deixar que Deus esteja no controle. Imagine se você liga para um advogado, entrega a ele uma causa e toda hora você está ligando para ele. E aí? Como é que é? E aí? Está fazendo o que hoje? Eu sei que você está assistindo televisão, não está fazendo nada a meu respeito, né? Estou te pagando para quê? E começar a questionar demais. Você acha que esse advogado vai continuar na sua causa? Possivelmente, se você estiver pagando bem. Mas a verdade é que, uma vez que você faz isso na mão de um advogado, você pode outrora falar com ele, ter certeza, né, que está tudo indo bem. Mas você confia que Ele está cuidando de você. Eu conversava com uma pessoa essa semana e falou, olha, uma vez que eu abri a minha causa, eu agora descansei. E a gente faz isso com seres humanos, com profissionais capacitados em determinadas áreas. Imagina, você vai para um médico e, vai me operar, vou. Aí na hora que você está lá, você acorda da anestesia, peraí, você está indo direitinho aí, como é que é? O médico fala, você é louco? Você não confia em mim? A confiança partiu desde o momento que você se entregou em minhas mãos. E você só aguarda o resultado. Deus quer essa fé de nós. Quantos aqui tem causas impossíveis, difíceis para ser resolvidas? Confia no Senhor, submeta a Ele em oração e descanse. Descanse. Quais são os benefícios de fazer isso? Deitar-se é submeter tudo em oração. Quais são os benefícios? Eu tenho que adiantar. Os benefícios, irmãos, de viver uma vida descansada em Deus são muitos. Eu quero trazer para você apenas dois. Dois benefícios fabulosos que todos aqueles que têm aprendido a descansar em Deus têm encontrado. O primeiro deles, diga comigo, paz na alma. A continuação do verso 7 de Filipenses 4 diz assim, se você fizer isso, que é o quê? Trazer a Deus tudo em oração, confiar nele, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz, ou seja, a paz de Deus, conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade, à medida que vocês desconfiam de Cristo. Confiam em Cristo, à medida que vocês confiam em Cristo. Um dos grandes benefícios é essa paz que só Deus pode trazer em momentos difíceis da nossa vida. É você saber que não é circunstancial, as coisas da sua vida não ficarão boas ou melhores quando seus filhos estiverem criados, quando você tiver mais dinheiro, quando você tiver mais dinheiro na conta. Não, é quando você aprender a submeter tudo a Deus e confiar que Ele cuidará de vós, que Ele cuidará da sua casa, que Ele vai cuidar do seu futuro, que Ele estará com você no seu futuro. É você deixar Deus ser Deus, aquele que governa sobre a sua vida. É não se preocupar demasiado. Por que as pessoas hoje não fazem mais para Deus? Porque estão preocupadas com as suas próprias vidas. E Deus está nos chamando hoje. Vamos aprender a descansar nele, para a gente encontrar paz na nossa alma. Quantas pessoas estão nas igrejas e não encontraram ainda a paz? Porque ainda não aprenderam a descansar em Deus, a confiar no Senhor. Você não tem que terminar nenhum projeto para receber essa bênção. Você tem que crer que Deus está no controle
dos seus projetos. Segunda coisa que eu encontro é renovação das forças. Há pessoas que estão tão cansadas que ela fala assim de vez em quando para mim: pastor, se eu for repor todo o cansaço que eu estou, eu entro em coma. Porque eu não durmo, eu não descanso. E eu preciso de dormir tanto. E quando se identifica com isso? Tem gente que fala assim: eu preciso de 14 horas de sono. Eu sei que o seu corpo às vezes pede isso. Mas o descanso que eu estou falando, horas de sono nenhuma resolve. E quantos sabem o que eu estou falando? Você só dorme para esquecer, se não sonhar e tiver um pesadelo com problema. Mas geralmente não vai embora, porque não traz a paz que eu falei, que são os benefícios do descanso de Deus. Não traz esse, que delícia, é saber que eu não preciso me preocupar com isso, que eu posso confiar em Deus. Mas o outro benefício é essa renovação das forças. E para mim esse é fabuloso, porque isso move a gente para coisas grandes do Senhor. Eu tenho um texto projetado para vocês, Isaías capítulo 30, verso 15, faz parte da minha leitura há poucos dias. Eu extraí esse texto porque eu estava lendo Isaías, eu falei: que tremendo. É Deus dizendo essas palavras, porque assim diz o Senhor, o Deus Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego, e eu usei essa palavra para minha conclusão, no sossego e na confiança estaria a vossa força. A gente muitas vezes usa isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu aprendi com esse texto que não só a alegria, o descanso em Deus é a minha força. Quantas pessoas que estão carregadas e sobrecarregadas e sem força, sem Deus. Você pede para ela fazer uma coisa: eu ando muito cansada. A minha palavra para você é: descanse no Senhor, porque Ele renovará as suas forças. O contexto dessa passagem, continuação de Isaías 15, 30, 15, 16, diz assim, perdi aqui, diz assim: mas eles, as pessoas, responderam a Deus esse convite: mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos. Deus está chamando: vem descansar em mim, vem se sossegar, vai se renovar as suas forças. Não, antes sobre cavalos fugiremos. Aí o Senhor diz: portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgareis. Ou seja, vocês querem fugir? Continua fugindo, continua fazendo do seu jeito. Aí o que ele diz: por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. Ou seja, os seus problemas vão te alcançar. Você está querendo resolver do seu jeito? Deus é tão tremendo, Ele fala assim: ok, é do seu jeito? Vou esperar você entender que eu sou o Senhor, estou no controle. Há muitas pessoas aqui, eu paro aqui porque você precisa de ouvir isso. Você está cavalgando, mas estão te alcançando. E Deus está te chamando para um sossego, para uma tranquilidade, para uma paz de espírito, para um novo amanhã. E você precisa entender que isso é possível quando você confia no Senhor, quando você aprende a descansar em Deus. Porque eles dizem: não, por isso os vossos também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como os mastros no cume dos montes, e como bandeira no outeiro. Ou seja, Deus estava dizendo: vocês vão tentar do seu jeito até quando? O final disso é fraqueza, medo, ansiedade, derrota. Nenhum de nós, e eu me incluo, conseguirá vencer nenhuma batalha na força do nosso cavalo. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E eu falo aqui com os homens, eu falo com os provedores. Você está aí tentando todos os dias: eu queria mais, pastor, eu quero ir para a igreja, eu quero fazer isso, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Força do seu cavalo. Nós ouvimos o testemunho dessa pessoa que o pastor falou. Ele fez um voto a Deus, falou: Deus, eu quero estar no grupo, mas o Senhor sabe que eu tenho que prover para minha casa. Me abençoe até tal horário que eu estarei no grupo. Irmãos, eu aprendi, isso é tremendo. Todas as vezes que você faz uma oração que tem a ver com a vontade de Deus para a terra, fechado. Deus não responde oração egoísta e boba. Mas oração que tem a ver, peraí, você quer, o que você falou? Você quer ter tempo para me servir? Fechado. Fechamos um negócio, porque é a vontade de Deus. Faça um desafio com Deus. Coloque perante o Senhor essa causa e diga: Senhor, me abençoe desse jeito. Quantos gostariam de trabalhar mais, ou trabalhar menos e ganhar mais?
Trabalhar mais, ganhar menos, ninguém quer, né? Eu ia te contratar. Trabalhar mais, ganhar menos. Opa, vem cá trabalhar para mim. Mas para Deus, quantos querem mesmo? Faça um voto com Deus. Diga: Deus, eu quero te servir de todo o coração, o Senhor sabe. Me abençoa. Me abençoa. Eu não quero mais fazer na força do meu braço. Eu quero ter minhas forças renovadas. Eu quero encontrar esse descanso. Conclusão da minha mensagem hoje. Eu tenho aí um texto para vocês. Salmo 37, verso 7 diz: descansa no Senhor e espere nele. Feche os seus olhos, deixa eu falar isso com você. Deixa o Espírito Santo falar isso com você. Descanse no Senhor e espere nele. Que você prefere ocupação, distração ou descanso e paz? Que você prefere sequidão e fraquezas ou frutos e força? E eu sei a resposta. Todos vocês, ninguém aqui quer ter o lado que leva à perda. Então a pergunta que eu me fiz foi: claro que todo mundo quer o melhor. Por que não? Porque é uma batalha dentro de você. Há uma batalha dentro de você. Eu passo por essa batalha que quer me tirar. Deus, o inimigo sabe que Deus é poderoso, é vencedor, e ele sabe que Deus quer o nosso melhor. E ele sabe que se ele chegar diante de nós e falar assim: olha, isso aí é isso, isso não vai funcionar, isso é mentira, ele sabe que ele não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele nos mantém ocupados. Na nossa linguagem aqui, eles nos mantêm busy. Estou muito busy. Eu não tenho tempo nem para descansar. Que é esse descanso de confiar em Deus, que Deus está no controle. E aí a nossa vida vai passando. E Deus, na sua infinita misericórdia, está nos esperando, dizendo: até quando? Vamos aprender a confiar na bondade de Deus. Abra os seus olhos. Eu tenho 3 pontos de ações para nós. Primeiro, eu chamei meus pontos de ações de SSS, para você gravar facilmente. Primeiro é salvação. Ninguém encontrará esse descanso de Deus se primeiro não conhecer quem Ele é. Não abrir o seu coração para ter uma experiência com o Deus que criou todas as coisas, inclusive você. E talvez você está me ouvindo aqui, ou pela internet, ou esse vídeo, e Deus está falando com você. Pastor, parece que o Senhor falou hoje tudo comigo. Eu sou essa pessoa ocupada, preocupada, sem descanso, durmo. E eu queria tanto ter tudo isso. Começa com conhecer quem esse Deus é. Jesus veio a este mundo para revelar quem Deus é. Ele disse a Tomé: quem vê ao Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Todo aquele que quer conhecer Deus, conhece através de Jesus. Jesus revelou quem é o Pai. E se você não teve um encontro pessoal com Jesus, talvez hoje é seu dia. Hoje Deus está falando com você: olha, eu preciso dar meu coração para Jesus de verdade. Eu gosto de falar dele, já menciono ele nas minhas conversas, mas eu não tenho uma intimidade com ele. Eu disse que o autor do Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, é algo pessoal. Jesus passa a ser parte da sua vida, daquele que controla a sua vida, que você conversa com ele. Então, todos de olhos fechados agora. Se você nunca deu o seu coração para Jesus: pastor, você vai me chamar aí na frente? Não vou fazer como eu fiz com Josi. Eu acho que vai ter um momento que você vai fazer isso. Hoje eu quero que essa palavra que o Espírito Santo me deu alcance o seu coração e você responda a ela. Responda a ela de uma forma aparentemente muito simples, mas tão poderosa, e tão poderosa, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu peço que você, todos de olhos fechados, só eu estou de olhos abertos, para que eu possa orar por você. Eu queria que você levantasse a sua mão, como milhares de pessoas já fizeram e disseram: eu quero dar meu coração para Jesus. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu te disse, eu não vou te envergonhar, eu só quero que você atenda esse pedido. Alguém que diz: eu quero, eu vejo essa mão, querida, pode abaixar. Alguém mais que diz: olha, pastor,
eu sou essa alma cansada, sobrecarregada, que precisa de descanso. Eu deito e eu vejo essa mão, querida, pode abaixar. E eu louvo a Deus por você veio aqui hoje. Eu te convidei, você está aí. E Deus está falando com você. Alguém mais que diz, olha pastor, eu preciso de descanso para minha alma. Eu vejo essa mão, querida, eu vejo essa mão, querido. Eu vejo essa mão aí atrás também, meu querido. Eu sabia, o Espírito Santo me disse que você, hoje era o seu dia. E eu sei que Deus está fazendo coisas, aparentemente não vai mudar nada. Mas no mundo espiritual, essa batalha já tem um vencedor, é Jesus. E Ele vai dizer ao mundo espiritual, você é dele. E Ele vai te transformar pelo poder do Espírito e da Palavra. A sua vida vai começar a ser diferente. Suas direções vai ser diferente. Porque tudo começa com a salvação. Pode abrir os seus olhos. Eu vou orar no final para vocês. Segundo, submissão. Você que entregou seu coração para Jesus hoje. Você que já entregou, já tem muito tempo, mas está tendo dificuldade com algumas áreas, tentando resolver. Hoje, sujeite-se a Ele, submeta a Ele. Vamos parar de lutar? Quantos podem dizer amém? Vamos deixar os nossos cavalos de lado e vamos falar assim, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou Te buscar mais nesse ano, vou Te buscar mais para a minha vida, eu vou dar mais tempo para Ti. Meu cavalo, ele é invocado, ele quer correr o tempo todo, então o Senhor quebra as pernas dele, me ajuda, para que eu possa Te servir mais, mas eu vou me sujeitar, vou me submeter ao Senhor, e sabe o que vai acontecer? Eu vou encontrar o sossego que eu tanto quero para a minha vida, a paz que eu tanto busco, o descanso que eu tanto preciso, não estará comigo no momento que eu fechar os meus olhos nessa vida, já vai estar comigo a partir do momento que eu descansar no Senhor. Vamos colocar de pé nesse momento e vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Em sinal de rendição, levante as tuas mãos. Você que está me assistindo pela internet, levante as suas mãos. Vamos orar a Deus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em vez de pastos nos faz deitar, descansar e nos guia às águas tranquilas. Oh Deus, nós tomamos posse dessa palavra, não como usurpadores que vão lá e pegam e tentam se apropriar de algo que não é deles. Nós tomamos posse como filhos do Senhor, como partes do seu rebanho, como homens e mulheres sim perfeitos que somos, mas chamados para serem santos. Nós nos apropriamos dessa promessa que o Senhor irá cuidar de nós. E nós deliberadamente hoje nos colocamos diante do Senhor em submissão e sujeição ao seu senhorio. O Senhor é o pastor. E nós vamos confiar que o Senhor tem o